Mas o tema da mensagem de hoje é o dia do silêncio de Deus. O nosso texto se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo 28. Eu peço que você abra sua Bíblia e acompanhe a leitura. Primeiro livro de Samuel, capítulo 28. Primeiro Samuel, capítulo 28, que diz assim: E aconteceu que naqueles dias os filisteus reuniram os seus exércitos para a guerra, para lutar contra Israel. Então Aquis disse a Davi: Fique sabendo que você irá comigo para a batalha, você e os seus homens. Então Davi disse a Aquis: Assim você saberá o quanto este seu servo pode fazer. Aquis respondeu: Por isso você será meu guarda pessoal para sempre. Samuel já havia morrido, e todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médiuns e os adivinhos. Os filisteus se reuniram e foram acampar em Sunem. Saul reuniu todo Israel e eles acamparam em Gilboa. Quando Saul viu o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo e muito se estremeceu o seu coração. Saul consultou o Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então Saul disse aos seus servos: Procurem uma mulher que seja médium, para que eu me encontre com ela e a consulte. Os servos responderam: Há uma mulher em Endor que é médium. Saul se disfarçou, vestiu outras roupas e se foi, acompanhado de 2 homens. Chegaram de noite à casa da mulher e Saul lhe disse: Peço que você adivinhe para mim pela necromancia e me faça subir aquele que eu lhe disser. Mas a mulher respondeu: Você sabe muito bem o que Saul fez. Eliminou da terra os médiuns e adivinhos. Então, por que você está me preparando uma armadilha que pode me levar à morte? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: Tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo lhe sobrevirá por isso. Então a mulher perguntou: Quem você quer que eu faça subir? Ele respondeu: Samuel. Quando a mulher viu Samuel, gritou em alta voz e disse a Saul: Por que você me enganou? Pois você mesmo é Saul. Mas o rei disse à mulher: Não tenha medo. O que você está vendo? A mulher respondeu a Saul: Vejo um Deus subindo da terra. Ele perguntou: Como é a sua figura? Ela respondeu: Vem subindo um ancião e está enrolado numa capa. Então Saul entendeu que se tratava de Samuel. Ele se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. Samuel perguntou a Saul: Por que você me foi perturbar fazendo-me subir? Então Saul disse: É que estou muito angustiado porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se afastou de mim e já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso o chamei para que você me revele o que devo fazer. Então Samuel disse: Por que você pergunta a mim, visto que o Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo? Porque o Senhor fez com você o que havia anunciado por meio de mim, rasgou das suas mãos o reino e o deu a alguém outro, que é Davi. Você não deu ouvidos à voz do Senhor, não executou o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Amaleque. Por isso o Senhor fez isso com você hoje. O Senhor entregará também Israel com você nas mãos dos filisteus, e amanhã você e os seus filhos estarão comigo. O Senhor também entregará o acampamento de Israel nas mãos dos filisteus. De repente, Saul caiu estendido no chão e ficou com muito medo por causa das palavras de Samuel. Faltavam-lhe as forças, porque não tinha comido nada todo aquele dia e toda aquela noite. A mulher se aproximou de Saul e, vendo que ele estava muito perturbado, disse a ele: Veja, esta sua serva deu ouvidos à sua voz. Eu arrisquei a minha vida e fiz o que o Senhor me pediu. Então agora é a sua vez de ouvir as palavras desta sua serva. Deixe que eu traga um pouco de comida. Coma para que o Senhor tenha forças e possa seguir o seu caminho. Porém ele recusou, dizendo: Não vou comer. Mas os seus servos e a mulher insistiram, e então ele concordou. Levantou-se do chão e sentou-se na cama. A mulher tinha em casa um bezerro gordo que ela se apressou em matar. Pegou também farinha, amassou-a e fez alguns pães sem fermento. E trouxe a comida a Saul e seus servos. E eles comeram, depois se levantaram e foram embora naquela mesma noite. Essa é a palavra do Senhor.
o dia do silêncio de Deus. Vamos começar investigando aqui partes do texto e tirar alguns ensinamentos, algumas lições. Eu espero dar para você pelo menos 15 ao longo dessa mensagem. Mas eu prometo que acabo hoje. O texto começa dizendo: aconteceu naqueles dias, os filisteus reuniram os seus exércitos para a guerra, para lutar contra Israel. Então Aquis, o rei dos filisteus, Aquis, que pode ser um título, como César, ou como Faraó, ou como Abimeleque, disse a Davi: fique sabendo que você irá comigo para a batalha, você e os seus homens. Então Davi disse a Aquis: assim você saberá o quanto este seu servo pode fazer. Aquis respondeu: por isso você será meu guarda pessoal para sempre. Samuel já havia morrido, e todo Israel o tinha chorado e tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médiuns e os adivinhos. A primeira coisa que a gente quer aprender, a primeira lição, é que Deus intervém nos negócios humanos. Parece óbvio isso, né? Mas eu não sei se você crê realmente nisso. Uma coisa é fazer a afirmação teológica doutrinariamente correta: Deus intervém nos negócios humanos. Outra coisa é realmente viver com essa realidade, viver com o fato de que nós temos um ser, que é o ser supremo, o Criador dos céus e da terra, um ser que não pode ser comparado a nenhum outro ser, nada lhe corresponde na criação, e esse ser intervém nos meus negócios, na minha vida, intervém nos seus negócios, intervém na sua vida. Veja aqui o que Deus fez. Deus fez com que Davi fugisse para os filisteus, os piores inimigos de Israel nesse momento histórico. E Davi fica cerca de 1 ano e meio lá com eles, e finge que está do lado deles. Saul havia perseguido Davi tantas vezes que Davi parece que desistiu. E tomou uma decisão que não foi das melhores, na verdade. Falou: eu vou lá para os filisteus, porque lá Saul vai desistir. Se você ler o capítulo anterior, o capítulo 27, você vai ver que foi justamente isso que aconteceu. Davi deixou de ser perseguido. Saul desistiu. Quando viu que ele tinha ido para os filisteus, finalmente Saul desistiu. Mas isso era ato de Deus. Aquis pensava em manter Davi consigo sempre, dizendo: não, realmente ele passou para o nosso lado. E agora ele vai ser uma grande ajuda para a gente finalmente derrotar os israelitas. Não era bem isso que Davi estava fazendo. Por fim, o versículo 3 adianta para nós o cenário completo da situação. Samuel já havia morrido. A morte de Samuel já havia sido contada um pouco antes, e daquele jeito que se conta a morte de pessoas realmente fiéis a Deus e importantes. Num único versículo, no máximo em 2 versículos. Não se gasta muito tempo falando sobre isso. Lê sobre a morte de Moisés, você vai encontrar a mesma coisa. Você lê sobre a morte de Samuel, um versículo só, que está ali e pronto, conta-se a história, acabou. Mas aqui o autor traz de volta a ideia. Samuel já tinha morrido. E Saul já havia desterrado médiuns e adivinhos. Posto isso, o que ele quer que a gente entenda? Ele quer que a gente entenda que Deus intervém nos negócios humanos. Por exemplo, 2 capítulos antes, no capítulo 26, na segunda parte do verso 12, é dito o seguinte: todos dormiam porque havia caído sobre eles um profundo sono vindo da parte do Senhor. Qual é o contexto? Davi estava sendo perseguido por Saul ainda, e todo o acampamento de Saul dormia. Davi foi lá pertinho dele, conseguiu pegar uma lança, pegou uma botija d'água, e depois que ele se afastou, acordou todo mundo para dizer: olha, eu podia ter matado você. Mas como é que Davi fez aquilo quando o texto lá diz que Saul estava no meio, que todo mundo estava ao redor dele? O texto diz: Deus fez cair um profundo sono sobre eles. Êxodo 34, 24, também a segunda parte do versículo diz: ninguém cobiçará a sua terra quando vocês comparecerem na presença do Senhor, seu Deus, 3 vezes ao ano. Qual é o contexto aqui? O contexto é do estabelecimento das festas, as principais festas dos israelitas. 3 vezes no ano, eles teriam que deixar as suas terras, as suas localidades, se dirigirem para o centro de culto, aonde Deus fosse estabelecer. Aqui ainda é Êxodo, aqui eles ainda não entraram na terra, mas a lei já está sendo dada. Quando estivermos lá, o Senhor vai estabelecer um lugar. 3 vezes por ano vai todo mundo para lá.
E para você e para mim, isso pode parecer tranquilo. Se a gente tiver que todo mundo para um lugar assim, você fecha a casa. Se ela tem grades, então você fica mais tranquilo. Se está num prédio, você fica um pouco mais tranquilo ainda. Está dentro de um condomínio com segurança, você então descansa que vai chegar, vai encontrar a sua casa tranquila. Você sabe que nem sempre é assim mesmo nessas circunstâncias, né? Mas era muito pior naquele momento. Naquele momento significava que quem estava habitando bem longe, nas fronteiras, na divisa com os outros povos, tinha que deixar a sua terra desprotegida. A lei não dizia, vão ficar ali guarnições para proteger a terra. Não, a lei dizia o seguinte, só não irão aqueles que não puderem ir. Os anciãos, os doentes, as crianças muito pequenas, mulheres já prontas para dar à luz, não vão aguentar essa viagem, então que fiquem lá, mas os outros todos venham. Senhor, e a terra? Os outros vão perceber a falta de movimento, a falta de guarnição, a falta de proteção. Ninguém cobiçará a sua terra quando vocês comparecerem na presença do Senhor, seu Deus, 3 vezes por ano. O Senhor intervém nos negócios humanos. Por último, 1 Samuel 25, 32. Então Davi disse a Abigail, bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje mandou você ao meu encontro. Qual é o contexto aqui? Você se lembra, havia um homem muito poderoso, mas também muito tolo, chamado Nabal. O nome dele significava isso já. Deve ser estranho você ter um nome desse, né? Tolo, né? E Davi pediu a ele alguma coisa, ele simplesmente tratou como se Davi fosse qualquer um escravo fugido. E aí, quando isso bateu nos ouvidos de Davi, não ficou bem. Não caiu bem. Deu ruim para Nabal. E Davi saiu em direção a ele e ia arrasar com tudo ali. Mas a sábia esposa de Nabal, e sábia, a gente não entende como é que essa mulher casou com esse homem. Não, eu entendo sim, porque eu tenho visto ao longo da minha carreira algumas coisas assim. Ao longo do meu pastorado eu entendo, aquela menina está namorando aquele cara, por quê? Relacionamento entre homens e mulheres podem ser bastante complicados e pecaminosos muitas vezes. Mas no caso de Abigail, é muito possível que ela tenha sido negociada pelo pai. Um homem poderoso, eu vou casar minha filha com ele, e eu vou ter segurança, e eu vou ter a influência dele, e eu vou ter até a riqueza dele, de alguma forma, para me apoiar. O fato é que lá está ela, mas ela é uma mulher sábia, ela diz, isso aqui não vai prestar, vão morrer os empregados, os servos da casa, os filhos, vai morrer todo mundo, por causa desse meu marido, louco, de desafiar um homem como Davi. E ela sai e se interpõe, e a conversa dela, lá, você leia lá 1 Samuel 25, não vou contar tudo aqui, a conversa dela faz com que Davi finalmente diga isso para ela, bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje mandou você ao meu encontro, e eu vou voltar daqui, não vou fazer o que eu ia fazer. Deus intervém nos negócios humanos muito mais do que você pensa, muito mais do que você acha. Deus não intervém somente fazendo com que as causas secundárias funcionem, como aqui no caso onde ele usou Abigail. Ele às vezes intervém como ele fez no primeiro momento, todo mundo dormindo e ninguém percebe que Davi e o seu ajudante vão lá no meio, pegam as coisas de Saul e saem. Ou então, todo mundo fora da terra, todo mundo foi embora lá para o centro de culto e os outros que estão ali simplesmente não percebem isso, não olham, não se interessam, seja lá o que for, eles não vão invadir a terra que está desprotegida durante aqueles 3 períodos do ano. Deus intervém nos negócios humanos. Você crê nisso? Porque se você crê nisso, você devia orar como quem crê nisso. Deus intervém nos negócios humanos. Deus intervém no governo brasileiro. Deus intervém na política brasileira. Deus intervém na educação brasileira. Deus intervém nas pesquisas científicas do nosso país e do mundo todo. Deus intervém nas igrejas. Às vezes nós não parecemos crer nisso. Nós não oramos pedindo ao Senhor que mova a sua mão. E às vezes não pensamos que Deus pode intervir diretamente na nossa própria vida, quando Ele quer nos aproximar de si mesmo, e às vezes nos lançando em situações que são angustiantes, situações que nos fazem chorar, situações que nos causam dor. Mas quando Deus faz isso com os seus filhos, o que Ele está fazendo é cuidando deles. O fato é, irmãos, que Deus intervém nos negócios humanos, e nós precisamos levar isso a sério. O texto segue, versos 4 e 5. Os filisteus se reuniram e foram acampar em Sunem. Saul reuniu todo Israel e eles acamparam em Gilboa. Quando Saul viu o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo e muito se estremeceu o seu coração. Segunda coisa.
Segunda lição, você sempre terá um referencial para a sua vida. E ele necessariamente será com Deus ou será sem Deus. Você sempre vai ter um referencial. Quando você olha para qualquer situação, enfrenta qualquer situação, se envolve em qualquer relacionamento, qualquer decisão que você tem que tomar, qualquer reação que você tenha a uma situação, algum referencial, algum pressuposto vai guiar as suas decisões, os seus pensamentos, o seu modo de lidar com aquilo, o seu modo de reagir, o seu modo de agir. Haverá um referencial, sempre há. Você não age aleatoriamente. E esse referencial, necessariamente, ou será um referencial com Deus, ou será um referencial sem Deus. Não importa quantos pressupostos você pense acumular, quantas razões você dê para ter feito ou deixado de fazer alguma coisa. Isso ou está relacionado com Deus no centro, isso é uma cosmovisão centralizada na pessoa de Cristo e fundamentada na palavra dele, ou é uma cosmovisão, um referencial que está sem Deus, que está fora. Isso vai acontecer de um jeito ou de outro. E por que eu posso fazer essa afirmação? Por causa do texto mesmo. E aí já vem a nossa terceira lição. Se for um referencial sem Deus, você vai endurecer o seu coração de um jeito ou de outro. Se for um referencial sem Deus, eu afirmei primeiro, haverá sempre um referencial. Ele será necessariamente com Deus ou será um referencial sem Deus. A terceira lição, se for um referencial sem Deus, você vai endurecer o seu coração de um jeito ou de outro. O que aconteceu com Saul? Quando ele viu o acampamento dos filisteus, quando ele viu aquele monte de gente, quando ele viu um pessoal disposto, quando ele sabia que o seu próprio exército não era tudo aquilo que poderia ser, o texto diz que ele foi tomado de medo e muito se estremeceu o seu coração. Por quê? Porque o referencial dele era um referencial sem Deus. Nós sabemos disso porque ele já vinha cultivando esse referencial desde lá de trás. Desde quando ele resolveu manter a todo custo, custasse o que custasse, Saul resolveu manter o reino, manter o poder, manter-se no trono. E depois Samuel, ainda vivo, disse para ele, o Senhor vai tirar o trono de você. E ele ainda assim se agarra ao trono. Ele tenta matar o herdeiro de Deus, não o herdeiro dele. Ele tenta matar Davi, a quem o trono já havia sido prometido pelo próprio Deus. E você sabe que o referencial dele era sem Deus, desde o momento em que Golias apareceu. Lá atrás, quando Davi entra na história, você sabe que o referencial de Saul é muito diferente do referencial de Davi. Saul, juntamente com todos os israelitas, está olhando e o que é que eles veem? Eles veem um grande guerreiro, provavelmente da altura desse pé direito aqui. Um homem treinado desde a sua meninice. Eu costumo dizer que a gente costuma dar já para a criança lá um brinquedo, né? Uma boneca para a menina, uma bola para o garotinho. Golias ganhou já uma espadinha do pai dele. Desde pequenininho, treinado. E o que é que eles viam? Eles viam isso. O que é que Davi viu quando chegou lá? Davi fez logo uma pergunta. Quem é esse incircunciso para estar desafiando Deus? Saul estava vendo um homem desafiar a ele próprio. Porque quando Golias lançou o desafio e disse, mande o seu campeão, você deve se lembrar que havia um gigante também entre os israelitas. Saul havia sido descrito antes como alguém que se colocasse todo um grupo assim de israelitas, ele ultrapassava todo mundo do ombro para cima. Então todo mundo em pé, você ia ver a cabecinha de Saul lá sobressaindo. Imagina naquele dia Saul se encolhendo. Porque a visão dele era um referencial sem Deus. Davi chega lá e pergunta, por que esse incircunciso? Por que esse homem fora da aliança? É isso que ele quer dizer. Ele não está xingando Golias, ele está dizendo, ele não tem o sinal do pacto, ele não é filho de Abraão, ele não tem as promessas do pacto. Como ele ousa desafiar, não o rei, não a mim, não o exército, mas o próprio Deus? Porém, Saul manteve essa cosmovisão equivocada, esse referencial sem Deus.
Durante todo o processo de reino, durante todo o processo em que Samuel foi e alertou e falou e finalmente deu a sentença de Deus, ele continua cultivando um referencial sem Deus. Você sempre terá um referencial que pode ser com Deus ou sem Deus. E se o seu referencial for sem Deus, você vai de um jeito ou de outro endurecer o seu coração. Pode achar que você pode fazer o que quiser, ou você pode entrar em desespero e o seu coração ficar em frangalhos, como ficou o coração de Saul. Vamos para o quarto ponto. Verso 6. Saul consultou o Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. O Urim e o Tumim, a gente geralmente não tem muita certeza do que é. Mas a história sacerdotal continha lá essas duas pedras. É muito provável que a resposta do Urim e do Tumim fossem o seguinte: sim e não. É o primeiro sistema computadorizado que a gente encontra. 0, 1. 0, 1. Sim, não. Geralmente acontece isso. Senhor, eu vou pelejar contra aquele exército? Ou sim ou não. Só que o Senhor não respondeu para Saul coisa nenhuma. Não lhe falou por sonhos, não lhe falou por profetas, não lhe falou por Urim, até porque a história sacerdotal legítima, a verdadeira, estava com Davi. Abiatar, sacerdote, tinha levado para ele quando ele fugiu de Jerusalém. O quarto ponto é o seguinte: se você treina para andar, presta atenção, se você treina para andar longe de Deus, você não vai ouvi-lo mesmo que ele grite. Pelo simples motivo de que você não quer ouvi-lo. Não é como se Deus tivesse dito assim, também vou me vingar dele. Não é como se Deus fosse caprichoso como nós somos, né? Já viu o casal quando briga? Como é que é? Fica sem falar. Passa um pelo outro, não fala. Não é interessante isso? Quando mais precisa conversar, não conversa. Isso nunca aconteceu comigo, não. Deus não é assim. Deus está sempre mais disposto a vir para perto de mim, para vir para perto de você, do que nós estamos dispostos a ir para perto dele. Mas se você treina andar longe dele, você não vai ouvi-lo, nem mesmo ele gritando, porque você não quer ouvi-lo. Saul nunca quis. Não queria ouvi-lo. Nunca foi procurar Samuel para dizer: Samuel, como é que eu conserto as coisas? Não, ele já tinha a solução. Não, eu vou fazer isso. Pode deixar que eu faça aquilo. A intenção dele era manter-se no trono. Era isso que ele queria. Então ele não queria ouvir Deus. Por isso ele não procurou a Deus durante todo esse período. Quando finalmente ele está desesperado, quando o coração dele se arrebentou, porque o referencial dele era um referencial que não levava a Deus em conta, o que acontece? Ele não ouve a voz de Deus. Deus não fala com ele. Deus simplesmente não responde a ele. Deus está dizendo o seguinte: você não quer me ouvir. Não adianta qualquer coisa que eu falar com você, você não vai fazer. Porque você não quer me ouvir. Então, irmão, se você treina em se afastar de Deus, e há crentes que treinam isso, eles se afastam da comunhão dos santos, eles se afastam da pregação fiel, eles se afastam da igreja que ora por eles, se afastam da comunhão com o próprio Deus. Eles estão treinando os ouvidos para não ouvir o Senhor. Crentes que são confrontados com aqueles pecados que eu mencionei hoje pela manhã, os pecados que nós gostamos, aqueles que nós admitimos. Tipo a impaciência, tipo a ansiedade como modo de vida. E, não, olha, eu sou assim. Um dia eu chego lá. Gente, crente não fala isso. No início das pregações na primeira carta de Coríntios, eu disse: você não pode chegar daqui a 5 anos do mesmo jeito que está hoje. Você não pode olhar para trás daqui a 5 anos e dizer: eu estou a mesma coisa, assim, mas um dia eu vou chegar lá. Não. Você tem que treinar para ouvir Deus, treinar seus ouvidos, treinar seu paladar espiritual. Alguns têm passado por isso. Vão a uma igreja que expõe a palavra, que prega a palavra. Quantos crentes dessa igreja, ao virem para cá, fizeram uma visita, 2, antes de se tornarem membros, aí de repente eles vão em outra igreja, ou voltam para a igreja de origem, e depois voltam para cá e falam: pastor, estou me sentindo culpado. Acho que eu sou muito orgulhoso. Eu acho que eu estou muito vaidoso. Por quê? Porque eu não consigo mais ouvir lá. Eu não consigo mais ouvir aquele tipo de pregação.
E aí eu tenho que orientar e dizer, olha, meu irmão, conhecendo você e conversando com você, não é uma questão de que você é vaidoso, orgulhoso, não. É porque o seu paladar já começou a ser refinado. Você não quer outra coisa senão a palavra de Deus. Você não quer saber dos pensamentos de um homem, você não quer saber do que uma pessoa acha que você deve fazer ou como você deve agir. Você quer saber o que Deus quer de você. E quando você se acostuma com isso, você não vai conseguir mais botar outra coisa na boca. Nós fomos chamados para treinar o nosso andar junto de Deus, para ouvir a voz de Deus. Era o contrário do que Saul estava fazendo. Então, se você treina para andar longe de Deus, você não vai ouvir a voz dele, nem que ele grite, porque você simplesmente não quer ouvir a voz dele. O texto segue, verso 7. Então Saul disse a seus servos, procurem uma mulher que seja médium, para que eu me encontre com ela e a consulte. Os servos responderam, há uma mulher em Endor que é médium. Saul se disfarçou, vestiu outras roupas, pegou dois dos seus homens para o acompanhar, chegaram à noite à casa da mulher. Saul lhe disse, peço que você adivinhe para mim pela necromancia e me faça subir aquele que eu lhe disser. A mulher responde, você sabe muito bem o que Saul fez, eliminou da terra os médiuns e adivinhos. Então, por que você está me preparando uma armadilha que pode me levar à morte? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo, tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo lhe sobrevirá por isso. Quinta lição, quando não se quer ouvir a voz de Deus, se você não quiser ouvir a voz de Deus, você fica disposto a ouvir qualquer outra coisa. Se você se afasta de ouvir a voz de Deus, você vai querer ouvir qualquer outra coisa, vai aceitar ouvir qualquer outra coisa. Você vê que Saul agora vai na contramão do que ele mesmo tinha feito. Se bem que ele não tinha feito corretamente, não. A lei, você sabe, ela não admitia necromancia, quem consultasse os mortos e outro tipo de coisa assim. Mas ela era muito clara. Você não desterrava essas pessoas, não botava essas pessoas por exílio. Elas eram mortas, sumariamente mortas. Se estiver fazendo esse tipo de coisa, você sabe, é uma porta aberta para os demônios. E a porta aberta para os demônios, tire da sua cabeça aquele negócio de filme que você vê. Não vai entrar um monte de demônio voando pela janela, não. Não é isso, não. Você acha que o diabo está interessado nisso? Quem está interessado nisso são os produtores de filme para ver se arrecada algum dinheiro. Quando o diabo entra em ação, o principal objetivo dele é tirar a verdade e colocar a mentira no lugar. É tirar a palavra de Deus e colocar os pensamentos humanos no lugar. Então o necromante, o médium, quem consultasse os mortos, era sumariamente morto. Saul, porém, não fez isso. Ele desterrou. E a coisa foi tão mal feita que quando ele perguntou, olha, tem uma a 6 quilômetros daqui, de onde nós estamos, em Endor. E se você para de ouvir a voz de Deus, não se interessa em ouvir a voz de Deus, não leva a sério a voz de Deus, então o que vai acontecer é que, como eu disse, você vai querer ouvir qualquer coisa. Só que, sexta lição, você pode se dispor a fazer sacrifícios que antes não fazia. Saul se disfarçou, saiu do campo de batalha, andou 6 quilômetros, tinha que 6 para ir, 6 para voltar. Chegou lá de noite, ficou lá algumas horas ainda, e fez todo esse sacrifício. Mas não fez o sacrifício de ir a Samuel dizendo, Samuel, eu errei. Samuel, eu preciso que você me ajude, me diga o que fazer, porque eu errei com o meu Deus. Então, se ele quer me tirar o trono, eu entrego para ele. Eu não sou digno. Não, mas ele não fez nada disso. Agora, aqui ele está disposto a correr o risco de ser encontrado por uma patrulha de filisteus, eles identificarem o rei e acabarem com a guerra ali. Aqui ele está disposto a andar disfarçado, a andar durante a noite. Está disposto a fazer tudo isso. Quando antes ele não teve a disposição de simplesmente ir ao profeta que estava na própria terra dele para confessar o seu pecado. Então, se você não quer ouvir a voz de Deus e acaba se dispondo para ouvir qualquer coisa, você também vai acabar fazendo sacrifícios que antes você não fazia, quando estava na casa de Deus, quando estava ouvindo o Evangelho. Não pense que é estranho quando você vê, de repente, uma pessoa que deixa uma igreja, que prega o Evangelho com fidelidade, e de repente está numa seita dessas aí, fazendo sacrifícios, batendo de porta em porta para vender revista. Ou então está subindo escada de joelho. Porque uma coisa leva a outra, uma loucura leva a outra. No momento em que você deixa de ouvir a voz de Deus, você aceita qualquer coisa, e aceita inclusive fazer sacrifícios que antes você não fazia. 7, ainda dentro disso, você se torna uma contradição ambulante.
É interessante aqui que Saul diz para a mulher, tão certo como vive Yahvé. Ele usou o nome pactual de Deus. O Deus que disse, acabe com esse tipo de pessoa, acabe com quem consulte os mortos. Gente, tentar fazer consultas desse tipo é tentar obter conhecimento, é repetir de forma ainda pior o que Adão e Eva fizeram no Éden. Conhecimento independente de Deus. Nós vivemos numa época que é feito isso. A ciência, você pensa que ela está orientada pela graça de Deus? Não, há um afastamento hoje. Em parte, nós deixamos a ciência nas mãos de ímpios. Em parte, alguns cristãos se comprometeram tentando dialogar com ciência e Bíblia, só que muitas vezes o cara tem PhD em alguma área científica e o estudo dele é de escola bíblica dominical mal feita. Tem 3 pós-graduações em alguma área científica, mas o conhecimento teológico dele é de alguma revistinha de escola dominical que não vale o custo, não vale o preço que tem. Isso acontece na área das ciências químicas, da ciência médica, física, das chamadas ciências humanas, psicológicas, psicologia e outras. Não é que essas coisas sejam erradas em si, não. É que quando a gente vê uma integração entre fé e ciência, muitas vezes o que você vê, como disse Michael Horton num livro dele, o que você vê é uma inundação da ciência com um pouquinho de teologia lá que o sujeito acha que tem. Você se torna uma contradição ambulante. Aqui está Saul, o rei que deveria executar a vontade de Deus, fazendo o quê? Jurando pelo nome pactual de Deus, que aquela necromante não ia sofrer nada se ela fizesse o que Deus disse que não era para fazer. Você vê quanta coisa acontece quando a gente deixa de ouvir a voz de Deus? O texto continua, verso 11. Então a mulher perguntou, quem você quer que eu faça subir? Ele respondeu, Samuel. Quando a mulher viu Samuel, gritou em alta voz, disse a Saul, por que você me enganou? Pois você mesmo é Saul. Mas o rei disse à mulher, não tenha medo. O que você está vendo? A mulher respondeu a Saul, vejo um Deus subindo da terra. Ele perguntou, como é a sua figura? Ela respondeu, vem subindo um ancião e está enrolado numa capa. Então Saul entendeu que se tratava de Samuel. Ele se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. 8ª lição, quando você rejeita a voz de Deus, você acaba se envolvendo com coisas que você não conhece, mas acha que pode confiar nelas. Você até acha que entende bastante do assunto. Aqui está Saul, que não era sacerdote, que não era profeta, que era rei, e parece que agora ele entende mais do que a mulher que está ali. Quando ela leva o susto com o que está acontecendo, ele diz, não, calma aí, me diz, o que está acontecendo? Deixa eu analisar isso. Quando ela fala, é assim, é assado, ele diz, é Samuel. Aí logo se põe de joelhos. Não nos interessa aqui hoje, irmão, examinar esse texto a fundo, que é, por sinal, um texto bastante difícil. Muito difícil. Porque o texto, na narrativa dele, parece dizer que é Samuel, só que tudo na Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento, diz que isso não é para acontecer e que Deus abomina esse negócio. E há indícios no texto que diz que pode ser muito bem um demônio se passando por Samuel. O Dr. Russell Shedd achava que acontecia o seguinte, quando você morre, você tem sempre ao longo de sua vida 2 seres angelicais, ou da ordem angélica, seguindo você. Um é um anjo, o outro é um demônio. Então quando você morre, o anjo vai lá para Deus. E o demônio fica aí no seu lugar, enganando algum médium, dizendo coisas que você sabe, que ninguém mais sabia, mas ninguém estava naquela conversa, só estava eu e minha mulher, só estava eu e fulano de tal. Então, quando um médium incorpora lá um espírito qualquer e fala uma coisa que ninguém sabia, você julga que, uau, realmente, olhando aqui, eu consigo perceber o suficiente, só pode ser fulano mesmo. E você esquece que há seres espirituais que com muita facilidade podem estar presentes o tempo todo, vendo qualquer coisa, e chegar numa mesa de centro aí, meu pai fazia isso, infelizmente, participava desse coisa, minha mãe participava desse tipo de coisa, chega lá e diz um monte de coisa, e você, uau! Esse tipo de religião, toda religião que adota isso, é muito mais simpática que a fé cristã, muito mais simpática, principalmente para alguém que perdeu um ente querido. Olha, você pode falar com seu filho que morreu naquele desastre.
Olha, eu falei com seu filho, ele disse que está num lugar muito bom. Eu nunca ouvi realmente alguém dizendo assim, seu filho disse que está num lugar ruim pra caramba. Está sofrendo muito, tem fogo por todo lado, caldeirões e outras coisas. Você já ouviu? Alguém já ouviu? Porque eu nunca ouvi. Toda vez que eu ouvi alguém falar um relato desse, não está num lugar, disse para você não se preocupar, está num lugar maravilhoso. E Saul está lá agora, ele entende o negócio. Não, é Samuel, com certeza é Samuel. Então aqui, irmãos, muitos intérpretes se dividem. A gente muito boa nos dois lados, inclusive, mas num outro momento eu trato isso, porque as aplicações serão outras, né? O que nos interessa aqui é que Saul agora se envolve claramente com algo que é proibido por Deus e com algo que ele não tem como controlar, mas ele acha que tem. Ele não tem como atestar que aquilo é realmente a pessoa com quem ele quer falar é que vai orientá-lo. Isso acontece nas igrejas, de certa forma. Quando se deixa de ouvir a palavra para querer se ouvir manifestações proféticas, ditas assim dentro da igreja, e quando soa aquilo como algo que você queria ouvir principalmente, aí pronto, a pessoa diz, Deus está falando por profecia. E pronto. Eu já vi gente indo atrás de erro. Gente fazendo casamento dentro da igreja, casando dentro da igreja, porque ouviu uma profetada dessas qualquer aí, estragando a vida toda. Porque foi ouvir uma profecia, uma suposta profecia, mas caiu aquilo que ela queria ouvir, aquilo que ele queria entender. Irmãos, quer ouvir Deus falar? Deus está falando aqui, olha quanta coisa Deus fala, mas a gente não quer isso. Saul não estava interessado na lei. Ele não se voltou para a lei. Como rei, ele deveria ter uma cópia da lei. Ele deveria meditar na lei de dia e de noite, mas ele não fez isso. Eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero ouvir o profeta de Deus. Mas quero ouvir falando assim, quero ver, e quero ter esse contato. E aí quando aparece aquela coisa ali que pode ter pelo menos 3 explicações diferentes aqui, pode ser um embuste da mulher, poderia ser Samuel realmente numa exceção que eu tenho dificuldades em aceitar, ou pode ser um demônio ali tomando a forma de Samuel ali. Quando acontece um negócio dele, ele diz, é isso aí que eu quero. Então, cuidado com isso. Você entrega a sua vida para ser dominada pela cabeça de outra pessoa que você não sabe nem o que comeu na noite anterior, teve lá um sonho qualquer e acha que tem uma profecia para você. Quando você rejeita a voz de Deus, você acaba se envolvendo com coisas que não conhece, mas acha que pode confiar nelas. O texto segue, verso 15. Samuel perguntou a Saul, por que você foi me perturbar, fazendo-me subir? Então Saul disse, é que estou angustiado, muito angustiado, porque os filisteus guerreiam contra mim, Deus se afastou de mim, já não me responde nem pelo ministério de profetas, nem por sonhos, por isso o chamei para que você me revele o que devo fazer. 9. Não ouvir a voz de Deus deixa você cada vez mais centralizado em você mesmo. Aconteceu com Saul. Nesse versículo apenas, ele faz 6 referências a ele mesmo. É que estou muito angustiado porque os filisteus guerreiam contra mim, não é contra o Senhor, não é contra Israel, e Deus se afastou de mim e não me responde, nem pelo ministério de profetas, nem por sonhos. Por isso eu chamei você para que você me revele o que eu devo fazer, o que eu tenho que fazer. Se você se acostuma a não ouvir a voz de Deus e não treina os seus ouvidos para isso, você acaba centralizando em você mesmo. E seja lá o que for que venha de fora, na verdade vai ser interpretado por você, aceito por você, computado por você, e você nem vai perceber isso achando que Deus pode estar falando com você alguma coisa. 10. Buscar a Deus onde Deus não está, não produz arrependimento. Você viu aqui, Saul falou, eu isso, eu aquilo, eu isso, eu aquilo. Em nenhum momento ele falou, eu pequei. Eu estou sozinho contra os filisteus. Deus não fala mais comigo. Deus não me responde. Por isso eu fiquei desesperado e eu te chamei. Eu quero saber o que é que você tem para que eu faça. Mas em nenhum momento disse, eu pequei. Buscar a Deus, aonde Deus não está, não produz arrependimento. Saul não confessa o pecado. Ele apenas quer escapar das consequências do pecado, se ele puder fazer isso. Verso 16 a 19.
Então Samuel disse: por que você pergunta a mim, visto que o Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo? Porque o Senhor fez com você o que havia anunciado por meio de mim, rasgou das suas mãos o reino e o deu a alguém outro, que é Davi. Você não deu ouvidos à voz do Senhor, não executou o que ele, no furor de sua ira, ordenou contra Amaleque. Aquele povo lá que destruiu, mas ele poupou o melhor do gado, das ovelhas, para oferecer em sacrifício ao Senhor, né? E o rei, inclusive, ele também poupou. Por isso o Senhor fez com você isso que está fazendo hoje. O Senhor entregará também Israel com você nas mãos dos filisteus. Amanhã você e seus filhos estarão comigo. O Senhor também entregará o acampamento de Israel nas mãos dos filisteus. 11. No desespero você vai acreditar em qualquer coisa e vai sofrer as consequências disso. Qualquer coisa. Seja verdade, seja mentira, seja coisa boa, seja coisa ruim. Se fosse verdade ou mentira, Saul ia acreditar do mesmo jeito. Você lembra de Acabe lá em 2 Crônicas, capítulo 18? Aquele texto também que é chatinho para alguns, né? Que se diz lá que Deus permitiu que um demônio, um espírito de mentira, dominasse os falsos profetas, os profetas que só falavam o que o rei queria ouvir, para dizer: vai lá, vai contra os sírios em Afeca, você vai vencê-los. E até Micaías, quando chega lá, aquele que Acabe disse: olha, tem aí um cara, mas eu nunca chamo esse cara, porque ele sempre fala contra mim. Agora, olha só, você tem conselheiros, você tem os profetas, você é o rei, mas você só quer gente que diga: ó, você está indo bem. Cara, você é demais. O Senhor vai te dar sempre vitória. Não parece a pregação de algumas igrejas? O Senhor vai te dar vitória, o Senhor vai fazer acontecer na sua vida, você é cabeça, você não é cauda, e vai por aí. Aí tem lá um pobre coitado Micaías que chega e diz assim, quando ele chega ele fala: pode ir que você vai vencer. Aí ele olha, Acabe olha, diz, falando, tem alguma coisa aí, tem algum negócio errado aí. Em nome do Senhor, fala a verdade. Aí ele disse: eu vi os israelitas fugindo como ovelha que não tem pastor. Ou seja, o rei morre e todo mundo foge. Aí o que Acabe faz? Aí ele faz assim: opa, pera lá. Não, ele diz assim: tá vendo? Não falei que ele só fala mal de mim? Só fala mal. Por isso que eu não chamo esse camarada. Se fosse ruim, se fosse bom, se esse Samuel fosse quem fosse, tivesse dito para ele: vai lá que você vai vencer, ele iria também, mesmo que fosse uma grande mentira. Fosse verdade ou mentira. No desespero você acredita em qualquer coisa. Por isso mesmo, não se pode usar a profecia desse Samuel para resolver aquela questão se era mesmo Samuel ou não. O pessoal olha para isso aqui e diz assim: mas o que ele falou aqui aconteceu no dia, realmente, no dia seguinte aconteceu. Mais ou menos, porque a profecia bíblica ela tende a ser muito precisa. E aqui Samuel disse: amanhã tu e teus filhos, sem especificar. Deveriam ser todos os filhos, mas nem todos os filhos de Saul morreram, na verdade. Mefibosete, por exemplo, não morreu. A guerra não se alastrou até chegar no centro do reino e matou toda a família imperial, a família real. O problema o ponto é, você não pode usar essa profecia, porque mesmo sendo verdade, ou mesmo sendo mentira, o que você tem aqui é um homem que vai acreditar em qualquer coisa, ele está desesperado e vai aceitar qualquer coisa. O que é interessante aqui, irmãos, é que quando você ouve a voz de Deus de um jeito ou de outro, ela traz consolação. Ela não traz desespero. A voz de Deus para quem se arrepende, busca arrependidamente o Senhor, é voz de consolação. É por isso que Paulo, sabendo que iria morrer, sabendo que, na expressão que ele usa, seria lançado, jogado como libação sobre o sacrifício, né, derramado, ele sabia que ele ia morrer, ele diz: mas eu sei em quem tenho crido, e que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Paulo não está desesperado, não, ele se sente sozinho, ele chama os amigos para perto, estou falando da segunda carta a Timóteo, mas ele não está desesperado, não. Ele não está dizendo: vou aceitar qualquer coisa, se alguém me disser algum negócio, se alguém me disser ali, faz uma corrente aí, Paulo, que você vai ser liberto e não vai morrer. Paulo diria: não, meu irmão, eu já sei que eu acabei a carreira, já. Aliás, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé, guardei a pregação fiel. Já agora, a coroa da vitória me está garantida por aquele que me chamou.
Olha só que diferença. Se você procura Deus onde Ele não está, o que vai acontecer com você é que você vai aceitar qualquer coisa, vai ser iludido por qualquer coisa e vai ficar em desespero cada vez pior. Verso 20, de repente Saul caiu estendido no chão, ficou com muito medo por causa das palavras de Samuel, você viu? Não melhorou nada, ele já tinha ficado com muito medo, desesperado, e agora Saul, estou pior do que antes. Faltavam-lhe forças porque ele não tinha comido nada o dia todo, nem aquela noite toda. A mulher se aproximou de Saul, vendo que ele estava muito perturbado, disse a ele, veja, sua serva deu ouvidos à sua voz, eu arrisquei minha vida e fiz o que o Senhor me pediu. Então agora, sua vez de dar ouvidos às palavras dessa sua serva, deixe que eu traga um pouco de comida, coma para que o Senhor tenha forças e possa seguir o seu caminho. Porém ele recusou, dizendo, não vou comer. Mas os servos e a mulher insistiram com ele, e então ele concordou. Levantou-se do chão, sentou-se na cama, a mulher tinha lá em casa um bezerro gordo, que ela se apressou em matar. Pegou também farinha, amassou, fez alguns pães sem fermentos, trouxe a comida a Saul, seus servos, eles comeram, depois se levantaram e foram embora naquela mesma noite. 12. Não ouvir a voz de Deus sempre trará desespero, agora ou depois. Como eu acabei de falar. Você não ouve a voz de Deus, é desespero. 13. Se você recusa o tratamento de Deus, você acaba sendo tratado pelos que não podem lhe dar esperança. Esse homem teve o símbolo, um dos símbolos do profetismo, o homem que fez a transição entre um período incerto dos juízes para a monarquia, o homem que instituiu a monarquia em Israel, que foi Samuel. Ele não aproveitou isso, ele não ouviu o servo fiel, o profeta fiel de Deus, e aí ele acaba sendo tratado, sendo cuidado por quem? Samuel havia oferecido várias vezes conforto a Saul, havia oferecido oportunidade a Saul, mas ele rejeitou sistematicamente a palavra de Deus. E aí o que acontece? Ele agora acaba sendo tratado por uma médium, por uma necromante, uma pessoa que simplesmente não podia dar esperança. Se você recusa o tratamento de Deus, você acaba sendo tratado pelos que não lhe podem dar esperança. 14. Ainda assim, isso foi um ato de misericórdia de Deus. Esse homem está quebrado. Esse homem não é mais um homem, é um amontoado ali de sentimentos esmagados. Ele não sabe mais o que quer, ele não sabe mais para onde vai. Ele tem o único caminho para ir, que é de volta para o acampamento. Não resta outra coisa para ele fazer, mas ele fica ali parado. A mulher vem e diz, deixa que eu faça uma comida para você. Não, não quero. Mas nem isso está tomando conta dele. Tanto que quando insiste com ele, ele acaba comendo. Notou? Ele senta na cama, ela foi lá matar o bezerro, demorou um pouco, não é? Provavelmente ele acabou dormindo algum tempo enquanto tudo isso ficava pronto, né? Não foi assim, né? Pede aqui, daqui a pouco aparece um camelo na porta lá entregando. Não, demorou, ele ficou ali um tempo. Meu irmão, mesmo nesse momento, Deus ainda foi misericordioso com esse homem. Deus é sempre muito mais bondoso, muito mais misericordioso do que eu e você pensamos que Ele é. Ele não vai tomar o erro como acerto, Ele não vai tomar o culpado por inocente, mas ainda assim Ele é muito misericordioso. E finalmente, 15, quando você não dá ouvidos à voz de Deus, permanecerá na mesma situação de confusão, desespero ou caos. Saul acabou sendo, no final das contas, exatamente aquilo que o povo desejava quando pediu um rei. Você se lembra? Quando o povo foi a Samuel, nós queremos um rei. Como é que eles qualificaram? Como as outras nações o têm. Saul acabou sendo exatamente um rei como os das outras nações. Um rei que não conhecia o Senhor, que não buscou ao Senhor, que não se humilhou perante o Senhor. Se ele tivesse humilhado perante o Senhor o teria exaltado, porque o Senhor faz isso desde sempre. Então, se você não dá ouvidos à voz de Deus, você vai permanecer na mesma situação, confusão, desespero ou caos. Meus irmãos, uma das experiências mais tristes que eu tenho como pastor ao longo desse tempo todo de ministério, quase 35 anos. É aquela pessoa que você chega para ela, ela vem a você, ela está com problema, ela está confusa, ela está em dor, ela está em angústia.
Você abre a Bíblia com ela, você mostra para ela, mas ela está presa lá num negócio só, ela está agarrada num negócio que não consegue soltar. Você pede, irmão, aqui, ó, a solução está aqui. E você começa dizendo, você tem que se arrepender, a pessoa não quer ouvir isso. Principalmente se for um problema de relacionamento, então, ela quer que a outra pessoa envolvida no relacionamento mude. Seja quem for, marido, mulher, filho, pai, amigo, irmão na igreja. O outro tem que mudar, o outro tem que mudar. Mas pastor, eu não vim falar sobre isso, meu irmão, eu só vou falar com você de você. Eu não vou falar do outro com você, o que é que tem isso aqui? É uma das experiências mais tristes, você vê aquela pessoa lá e com a experiência você acaba, sempre, esse cara, essa irmã, não vai fazer. Simplesmente não vai fazer. Aí você vai orar e pedir ao Senhor que tenha misericórdia, que dê arrependimento, que abra os olhos, que conceda humildade àquela pessoa. Mas muitos agem exatamente como Saul. Não dá ouvidos à voz de Deus e fica na mesma situação, remoendo aquele negócio, e remói aquele negócio, e parece que gosta daquilo, parece que gosta da angústia, parece que gosta do erro, parece que gosta do pecado. E o Senhor está oferecendo ali a libertação verdadeira, não essa libertação que é oferecida aí em umas correntes que arrancam o dinheiro e não resolve nada. Finge que resolve. Deus está oferecendo libertação do seu pecado, oferecendo arrependimento, oferecendo a oportunidade de humilhação diante dele. Não. Só vai embora. Gente que já saiu daqui da igreja, foi embora. Não. Aí você vai ver como é que está a vida da pessoa. Está assim. Raro, infelizmente é raro, a alegria de ouvir que uma dessas pessoas, de repente, olha, hoje está bem, se acertou finalmente. A maioria continua, parece que vai descendo, e vai descendo, e vai descendo, agarrado ao seu próprio orgulho, agarrado à sua própria soberba, e Provérbios diz que antes da queda vem a soberba, vem o orgulho. Na sua soberba, Saul continuou não dando ouvidos à voz de Deus e continuou na mesma situação de confusão, de desespero, de caos, finalmente acabou tirando a própria vida. E acabou sendo um rei conforme os reis das outras nações também. Irmãos, isso pode ser pior para quem está numa igreja onde a palavra é pregada com fidelidade. Porque alguém que está numa igreja onde se prega qualquer coisa, essa pessoa talvez possa alegar, olha, ninguém me ensinou, ninguém me disse. Mas alguém que está numa igreja onde a palavra é pregada, é ensinada nos grupos da igreja, e persiste em acariciar o seu pecadinho lá de estimação, e persiste em não treinar os ouvidos para se submeter à voz do Senhor, todos esses perigos estão ali à porta, esperando, ansiosos por tomar conta. Não sejamos como Saul. Sejamos como Davi? Não. Moisés? Não. Irmãos, os exemplos da Bíblia, eles estão lá para mostrar para nós que pessoas, seres humanos de carne e osso, homens e mulheres, podem cumprir a vontade de Deus, mas o nosso grande modelo é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus que nós seguimos, é o Senhor Jesus que nós imitamos, é o Senhor Jesus que nós queremos. É a voz dele que queremos ouvir, é a voz dele que queremos executar, é a voz dele que nós queremos levar adiante e proclamar. É a voz de Jesus. E você viu a misericórdia de Deus, que seria finalmente demonstrada na cruz da forma mais intensa, ela já presente aqui nas muitas vezes que Saul teve, nas muitas oportunidades que ele teve, para se arrepender, para voltar atrás. Mas ele não fez. Pelo contrário, treinou o seu ouvido para que sua vida fosse um constante dia silencioso de Deus. Porque a verdade, irmãos, é que Deus nunca deixa de falar. Lembra lá do início de Provérbios? A sabedoria, ela sobe nos telhados, no meio das praças, ela está clamando lá para quem quiser ouvir. E aí você vai para o Novo Testamento e quem é que você vê clamando nas praças? Na última semana de vida, você viu o Senhor Jesus em lugares bem públicos, clamando, dizendo, venham a mim. Ele continua falando a mesma coisa.
inclusive para os seus filhos, para os seus discípulos. Continuem vindo a mim, continuem na minha presença. Treinem o paladar de vocês com a minha voz. Textos como esse aqui, que deixa o pessoal pensando, foi Samuel, não foi Samuel, foi isso, foi aquilo, meus irmãos. Como outros textos que Deus coloca nas Escrituras, justamente para cumprir aquilo que Ele disse: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Elas nunca vão seguir o estranho. Elas não vão ficar com isso aqui, poxa, mas, nossa, não tem como é que eu vou acreditar? Porque esse texto aqui tem um monte de texto tranquilo, direto, simples, da gente cumprir, da gente fazer. Aí o Saul vai lá para aquele mais complicado, não, mas tem que resolver. Se não resolver esse pontinho aqui, o Senhor deixa essas coisas assim, porque o servo do Senhor, o Filho de Deus, o discípulo de Jesus, o que ele faz é o seguinte: eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. Eu não preciso entender cada detalhe do que Deus está fazendo. Eu tenho as promessas mais claras, mais vivas, mais transparentes dele, em que eu posso apoiar a minha fé e continuar a minha caminhada, sabendo que ele vai continuar me conduzindo até aquele dia. Essa é a nossa confiança, que seja esse o nosso agir para a glória do Senhor. Amém? Vamos orar, irmãos. Vamos ficar de pé e depois da oração permaneça de pé para o cântico. Após o cântico nós vamos ter o final da transmissão. Por isso já me despeço de você. Deus abençoe você e que você treine seus ouvidos para ouvir a voz do Senhor. Para que depois tenhamos o nosso rápido momento de oração. Pai querido, obrigado pela Tua palavra e obrigado porque o Senhor nos fala. O Senhor podia ter escolhido não nos falar, mas o Senhor escolheu nos falar. Rogamos, Senhor, que Tu continues a falar a esta igreja com fidelidade, Senhor. Prepara o nosso coração a cada culto, a cada vez que nos nossos lares formos ler a Tua palavra, cada vez que abrimos a Tua palavra para ensiná-la aos nossos filhos. Dá-nos a Tua bênção, Senhor. Que nossos ouvidos sejam treinados por Te ouvir, treinados para ouvir a Tua voz, treinados, Senhor Deus, para desejar cada vez mais a Tua palavra. Concede-nos a Tua bênção, Senhor, para que tudo que recebemos de Ti nesse dia, possa produzir os frutos que o Senhor quer ver em nossas vidas. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.